Em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa esperança. Amém. Amanhã nós celebramos o Dia das Mães. Ser mãe, sem dúvidas, é um enorme privilégio. Porém, a maternidade traz também consigo desafios e grandes responsabilidades. Cuidar de uma criança, criar os filhos, não é uma tarefa tão simples quanto pode parecer. A Bíblia, em algumas passagens, chega inclusive a comparar o amor de Deus pela humanidade ao amor de uma mãe pelos seus filhos. Ser mãe certamente traz muitas alegrias. No entanto, frustrações também fazem parte da caminhada. Nenhuma mulher está pronta para ser mãe antes que nasça o primeiro filho. Por mais que ela tenha lido sobre o assunto, estudado a respeito, talvez tenha feito até um curso preparatório. Mas a maternidade é um aprendizado que começa no nascimento da criança. E com a prática, com a vivência diária, aos poucos vem a experiência. E se tem algo que quase toda mãe aprende desde cedo, é que amar alguém profundamente pode também significar sofrimento. Uma mãe aprende isso nas noites sem dormir, quando o filho fica doente, quando a febre não quer baixar. Aprende isso nas preocupações silenciosas que às vezes ninguém vê. Aprende quando o coração aperta, quando o filho sofre, se afasta, faz escolhas erradas, enfrenta dores que ela gostaria de carregar no lugar dele. Porque amar alguém de verdade sempre nos torna vulneráveis. E talvez por isso também a maternidade nos ensine algo importante sobre a esperança cristã. A verdadeira esperança não nasce quando tudo está bem. Ela nasce justamente em meio à dor. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, escreve para cristãos perseguidos. Pessoas cansadas, injustiçadas, sofrendo por causa da fé. Pedro não diz, vocês têm esperança porque a vida ficou fácil, tranquila. Não. Ele fala de esperança em meio à luta, em meio às lágrimas. Ele fala em esperança quando o coração está ferido. E isso é parecido com a experiência de muitas mães. Há mães que carregam preocupações que ninguém conhece. Há mães orando por seus filhos há muitos anos. Há mães que sorriem por fora, mas carregam dores profundas no coração. E exatamente nesse lugar, quando o coração sofre, é ali que Deus faz nascer a esperança cristã. Porque a nossa esperança, ela não está na ausência da dor, mas ela está centrada unicamente em Jesus Cristo. E sobre essa esperança queremos conversar no culto de hoje. O apóstolo Pedro, ele começa o texto que foi lido hoje, capítulo 3 da sua primeira carta. Ele diz que se fizermos o bem, provavelmente teremos uma vida tranquila e ninguém irá nos maltratar. Mas ele não tapa o sol com a peneira. Ele não nega a realidade. Pedro reconhece que mesmo que nós fizermos o que é correto, nós não estamos livres do sofrimento e nem da perseguição. Mas ainda assim, convicto, ele diz, vocês são bem-aventurados. E então ele exorta para a coragem, para a firmeza de fé e para o testemunho fiel. Não tenham medo de ameaças. Nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Pedro, ele incentiva o testemunho cristão mesmo na adversidade. Não importa se você está sendo ameaçado, se você está triste, angustiado, abatido, esteja pronto para falar sobre a razão da sua esperança. Pedro recomenda que façamos isso com educação, com respeito, de consciência limpa, para que quando formos insultados, aqueles que falarem mal da nossa conduta como seguidores de Cristo, eles fiquem envergonhados.
As palavras de Pedro, elas são bonitas, encorajadoras, mas ao mesmo tempo elas são bastante desafiadoras. Será que é possível manter-se firme e tranquilo em um contexto de adversidade? E ainda por cima, nesse contexto, falar da esperança cristã para aqueles que afrontam a nossa fé, que ridicularizam, que zombam da nossa fé? E no apóstolo Paulo nós encontramos um belo exemplo de que sim, isso é possível. Paulo é considerado um dos maiores apóstolos. E ele sentiu na fé o que significa testemunhar a esperança cristã. Ele foi confrontado, questionado, sobreviveu a um naufrágio, foi perseguido, apedrejado, preso e por fim foi decapitado por causa do Evangelho. Mesmo assim, Paulo não se deixou abater. Ele sofreu, óbvio, mas ele não se deixou abater. A carta aos Filipenses, por exemplo, ela é considerada a carta da alegria. E Paulo escreveu ela enquanto ele estava preso. Sim, e essa é a carta da alegria. E lá Paulo ele fala sobre a verdadeira alegria que os cristãos desfrutam através da comunhão com Jesus Cristo pela fé. Talvez as circunstâncias terrenas não sejam as mais favoráveis, mas aquele que está firmado em Cristo tem tudo o que precisa, não importam as circunstâncias. Por isso, Paulo diz na carta aos Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E entre as leituras do culto de hoje, nós temos um outro belo exemplo de como Paulo aproveita uma oportunidade para falar a respeito da esperança cristã. O texto de Atos fala Paulo chegando na cidade de Atenas e ele imediatamente ficou perplexo e revoltado, tamanha a idolatria daquela cidade. Atenas estava repleta de altares aos mais variados deuses, inclusive ali havia um altar ao Deus desconhecido. Ou seja, os atenienses eles eram tão religiosos que eles não queriam correr o risco de esquecer algum Deus, por isso aquele altar ao Deus desconhecido. E aí então, justamente Paulo pega o gancho. Aqueles deuses inanimados, criados por eles mesmos, não podiam oferecer nada. E aí Paulo então aponta para aquele Deus que eles não conheciam, o único Deus verdadeiro, aquele que criou todas as coisas, que mantém todas as coisas e que realmente poderia dar algo concreto para aqueles atenienses. Uma esperança sólida, concreta, que nenhum daqueles ídolos, daquelas estátuas poderiam dar a eles. Paulo fundamenta a certeza dessa esperança na ressurreição de Jesus Cristo, o Filho único deste Deus verdadeiro. Então, Paulo, naquele contexto de extrema idolatria, ele esteve pronto para falar da razão da sua esperança, a fé em Jesus Cristo. Ele testemunhou o Evangelho com coragem e ousadia. Falou aos atenienses sobre a necessidade do arrependimento. Apontou para a ressurreição de Jesus. Paulo fez o que tinha que fazer, como um cristão alcançado e transformado pela graça de Deus. Mas infelizmente, muitos zombaram dele, especialmente quando ele mencionou a ressurreição, porque entre gregos, atenienses, romanos, eles não acreditavam nessas coisas, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Por isso, quando Paulo menciona a ressurreição, bom, outra hora a gente te ouve. Então ele foi rejeitado. Não por ter feito algo errado, mas por fazer aquilo que deveria fazer, por fazer o que é certo. Milhares de anos se passaram, mas o mundo pouco mudou. O mundo continua idólatra, cético, incrédulo. Ainda hoje são muitos os que rejeitam o Evangelho, pessoas que não veem a necessidade de arrependimento, que ignoram a sua própria realidade pecaminosa. Talvez até acreditem em Jesus como um personagem histórico, alguém que deixou bons exemplos para a humanidade, mas o rejeitam como Filho de Deus, como Salvador da humanidade, como Salvador pessoal, negam a sua ressurreição. Sim, ainda hoje, infelizmente, o mundo zomba das verdades bíblicas. E nesse contexto desafiador, cabe a nós, como cristãos,
transformados e alcançados pela graça de Deus, falar sobre a razão da nossa esperança. E percebam que Pedro, ele não pede que nós saiamos adoidadamente, falando a qualquer pessoa que encontremos pela frente: Jesus te ama, Jesus é teu Salvador. Será que isso vai adiantar alguma coisa? Talvez nós até passemos vergonha fazendo isso. Paulo, ele diz: estejam preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança de vocês. Estar preparado para responder. Ou seja, Pedro está dizendo: aproveitem as oportunidades que vão surgir. E elas vão surgir. Foi isso que Paulo fez em Atenas. Uma oportunidade surgiu e ele aproveitou. Foi isso que os apóstolos, os demais discípulos fizeram em tantas outras oportunidades, que os cristãos fizeram ao longo dos tempos. E para que nós estejamos preparados para falar da razão da nossa esperança, é fundamental que nós estejamos firmados em Cristo. No texto do Evangelho, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e também o amarei e me manifestarei a Ele. Amar a Cristo é guardar a sua palavra. Guardar não significa cumprir perfeitamente a vontade de Deus, até porque isso é impossível. Guardar significa conhecer a palavra, estudar a palavra, meditar e refletir sobre a palavra e concordar com ela em cada aspecto. Mesmo aquelas partes que nos deixam desconfortáveis, mesmo quando ela acusa, confronta e condena o nosso pecado. Guardar a palavra significa confiar no perdão que Cristo oferece, mesmo quando o que nós merecíamos era apenas castigo e condenação. Guardar a palavra é crer firmemente naquilo que Pedro diz, pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. É Jesus quem nos conduz a Deus. Como vimos no último culto, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É Jesus quem nos conduz a Deus. E essa é a razão da nossa esperança. Uma esperança que não pode ficar apenas conosco, mas uma esperança real, concreta, que nos impele a testemunhar sempre que surgir uma oportunidade. E quando a oportunidade surgir, você não estará sozinho. O Consolador que Jesus prometeu e enviou estará com você. O Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas que nós conhecemos, porque Ele habita em nós, Ele está conosco. Você recebeu o Espírito Santo no dia em que foi batizado. Você fortalece a presença dEle na sua vida quando ouve a palavra, estuda, medita, lê e estuda a palavra. Quando você participa dos cultos, recebe a Santa Ceia. É o Espírito Santo que santifica a sua vida e te capacitará para falar sobre a razão da esperança que você tem, sempre que surgir uma oportunidade. Mas pastor, que oportunidades afinal são essas? Essas oportunidades vão surgir. E quando elas surgirem, vocês saberão. O marido que ouve a esposa que não teve um dia muito bom. A esposa que consola o marido, encoraja o marido preocupado com a provisão do lar. A mãe que conta histórias bíblicas, que ensina os filhos a orar. O pai que admoesta, que corrige os filhos quando eles fazem algo errado. Aquele ombro amigo para o colega de trabalho que precisa desabafar. A mão estendida para o necessitado. O amigo com problemas que precisa de conselhos. O patrão que é íntegro e justo como seus funcionários. O cidadão que ora pelas autoridades, mesmo que elas não deem um bom exemplo. O governante que usa o seu cargo não para benefício próprio, mas para o bem comum de toda a população. Percebam, situações do dia a dia que dão oportunidade para testemunharmos sobre a razão da nossa esperança. São situações na família, no trabalho, na rua, no ônibus, no trânsito. Situações que vão surgir para que nós possamos falar sobre a razão da nossa esperança. E essa esperança, ela é real, ela é concreta.
Seja qual for a angústia ou a tribulação que a gente enfrente. Seja doença, conflitos, dificuldades financeiras, luto, zombaria, perseguição. O nosso Deus não é uma estátua inanimada como eram os deuses atenienses. Não importa a situação, Deus não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como diz Paulo. Mas essa esperança, ela não se limita apenas a este mundo, apenas a esta vida, ela vai muito além. E Paulo fala sobre isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas Cristo ressuscitou. E não é vã a nossa fé. Aqui, na vida presente, talvez a tribulação se torne tão grande e tão pesada a ponto de não resistirmos. Mas ainda assim há esperança. Ainda assim temos motivos para nos alegrar, porque não é o fim. Porque nunca será o fim para aquele que está em Cristo. Como ele mesmo diz, porque eu vivo, vocês também viverão. E essa é a razão da nossa esperança. É nela que se baseia a nossa fé. Como mencionei no início, ser mãe é uma grande dádiva. Traz realizações e grandes alegrias. Porém, angústias, tribulações e sofrimentos também serão companhias na jornada materna. Assim é a vida cristã. Ser cristão é a maior das dádivas que existe. Certamente traz realizações, muitas alegrias, porém tribulações, angústias e sofrimentos se farão presentes ao longo da caminhada. Uma mãe muitas vezes sofre não por ter feito algo errado, mas porque o filho está doente, porque o filho a magoou, porque ele fez escolhas erradas. Assim também o cristão pode sofrer injustamente, porque faz o que é certo, porque cumpre a vontade de Deus. E isso pode levar um cristão a ser rejeitado, a sofrer oposição, zombaria, perseguição, todas essas situações que sim farão o cristão sofrer. O nosso consolo é saber que Jesus sabe melhor do que ninguém o que é o sofrimento. Jesus veio a esse mundo não para glória, alegria, vida tranquila. Jesus veio ao mundo justamente para sofrer. Ele sofreu por amor. Ele carregou a dor, a rejeição, a cruz e a morte que deveriam ser nossas. Ele desceu ao inferno por amor a nós. Ele suportou tribulações e angústias infernais. O sofrimento dele nos livrou dos nossos maiores inimigos, aqueles que poderiam nos condenar eternamente, o diabo, o pecado, a morte. Ele sofreu como ninguém, foi atribulado como nenhum outro, como diz Pedro, justo pelos injustos. Ele morreu da forma mais cruel possível, mas a morte não o venceu. Ele é vitorioso, ele vive, ressuscitou. Essa é a razão da nossa fé. E a esperança cristã é essa. Se Cristo vive, se Cristo ressuscitou, nós, os que cremos nele, também ressuscitaremos. Por isso, o sofrimento jamais terá a última palavra. Cristo é a razão da nossa esperança. É Ele quem capacita as mães a serem boas mães, a serem instrumentos na vida dos seus filhos, dando-lhes aquilo que precisam, cuidando deles, ensinando, amparando-os. É Ele quem perdoa as mães quando elas falham em suas funções. É Ele quem dá paciência para as mães com os seus filhos. É Jesus quem está ao lado das mães nas horas boas e nas horas difíceis. É Ele, Jesus, que não deixa que as mães desistam dos seus filhos, mesmo que eles façam escolhas erradas. É Jesus quem capacita as mães a amarem, a orarem e a perseverarem. E não é à toa que a Bíblia compara o amor de Deus por nós ao amor de mãe pelos seus filhos. Cristo é a razão da nossa esperança. É Ele quem capacita cada um de nós em nossa caminhada aqui neste mundo, em nossa caminhada cristã. E para isso Ele enviou o Seu Espírito Santo, que nos auxilia em nossas vocações diárias, cada um, o pai, a mãe,
o patrão, o empregado, o filho, o vô, a avó, nas vocações diárias, na família, na igreja e na sociedade, Ele nos capacita. É Ele quem capacita o nosso testemunho para que de fato estejamos ali prontos para aproveitar as oportunidades e falar sobre a razão da nossa esperança. É Jesus quem nos acolhe e quem nos perdoa quando nós tropeçamos e caímos. É Ele quem está presente nos momentos de alegria, mas principalmente nos momentos difíceis. No sofrimento, na tribulação, na rejeição, na zombaria, na perseguição. Quando a cruz pesar, Jesus estará do seu lado, pronto para estender a mão para te reerguer. Assim Ele nos guia, assim Ele nos conduz até chegarmos ao reino celestial. Essa é a razão da nossa esperança. Amém.